Quando uma guerra aparece no noticiário, a maioria das pessoas olha para duas coisas: os mísseis e quem está certo ou errado. Mas tem gente olhando para outra coisa, não para os soldados. Não para os discursos políticos. Eles estão olhando para quem vai pagar essa conta. Imagine uma pessoa comum assistindo essas notícias agora. Ela vê explosões, discursos, mapas e especialistas debatendo o conflito. Parece que aquilo está muito longe da vida dela. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Guerras não movimentam apenas exércitos, elas movimentam dinheiro no mundo inteiro. Uma guerra no Oriente Médio não fica apenas no Oriente Médio. Quando a tensão aumenta naquela região, o petróleo sobe. E quando o petróleo sobe, o caminhão paga mais combustível, o frete fica mais caro e o supermercado repassa isso no preço da comida. E aí começa o efeito dominó. O frete sobe, o seguro sobe, o custo de transporte sobe, e isso não fica apenas nas empresas. Isso vai parar no preço da comida, da passagem, da entrega e de praticamente tudo que depende de transporte. É aqui que entra a parte que quase ninguém comenta. Enquanto muita gente está apenas tentando entender o conflito, outras pessoas estão olhando para os efeitos econômicos disso tudo. Porque quando energia, transporte e commodities mudam de preço, bilhões de dólares começam a mudar de lugar. Quando tensões aumentam no Oriente Médio, o petróleo reage quase imediatamente. E petróleo não é só gasolina. Ele está no transporte, no plástico, na logística e em grande parte da indústria. Quando o preço da energia sobe, o caminhão paga mais combustível e isso começa a se espalhar pela economia inteira. E aí, aparece o impacto que muita gente não percebe. Se o combustível sobe, o frete sobe. Se o frete sobe, transportar comida fica mais caro. E quando transportar comida fica mais caro, o preço chega no supermercado. Você não precisa estar em uma zona de guerra para sentir os efeitos dela. Outro setor que reage imediatamente é a indústria militar. Conflitos fazem governos aumentarem gastos com defesa, tecnologia e equipamentos. Isso significa contratos gigantescos para empresas desse setor, e essa conta não cai do céu. Cai no imposto, na dívida e na inflação. Cada nova tensão geopolítica movimenta bilhões em encomendas e investimentos. Quando o mundo entra em tensão, investidores começam a reposicionar dinheiro. Parte do capital sai de ativos considerados arriscados e vai para energia, commodities ou ouro. Isso acontece muito rápido, porque grandes fundos precisam antecipar movimentos antes que o resto do mercado perceba. Enquanto você sente o preço subir, alguém está comprando o que sobe. Para a maioria das pessoas, a guerra parece apenas um conflito político ou militar. Mas para quem entende economia global, ela também revela um outro jogo acontecendo ao mesmo tempo. Preços mudam, fluxos de dinheiro mudam e setores inteiros da economia começam a reagir. Um dos primeiros lugares onde a guerra aparece na economia é no preço da energia. Quando rotas de petróleo ficam ameaçadas, o mercado reage rápido. O preço do barril sobe, empresas de energia se valorizam e isso começa a influenciar tudo que depende de transporte e produção. Energia mais cara significa transporte mais caro. Transporte mais caro significa produtos mais caros. E produtos mais caros significam inflação. Essa cadeia começa em lugares que parecem distantes, mas termina no seu carrinho de supermercado. Quando tensões globais aumentam, o mercado financeiro entra em modo estratégico. Fundos gigantes começam a mover bilhões de dólares entre setores. Energia, commodities, defesa, ouro são áreas que normalmente recebem mais atenção nesses momentos. Em momentos de tensão global, dinheiro não fica parado. Capital começa a migrar rapidamente para setores que podem ganhar com aquele cenário. Não é sobre torcer por conflito. É sobre entender como certos mercados reagem a ele. A maioria das pessoas acompanha guerras apenas pelo impacto político ou militar.
Mas quem observa a economia percebe outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Preços mudam, fluxos de capital mudam e oportunidades começam a aparecer para quem entende os sinais. Quando energia sobe, transporte sobe. Quando transporte sobe, comida sobe. E quando comida sobe, a inflação começa a aparecer no seu dia a dia. Você não vê o conflito diretamente, mas começa a sentir ele no preço das coisas. Enquanto o público acompanha as manchetes, o mercado já está reagindo. Fundos de investimento reposicionam dinheiro rapidamente. Setores ligados à energia, commodities e defesa passam a receber mais atenção dos grandes investidores. Em momentos assim, muita gente reage só com emoção. Debate política, discute quem está certo ou errado e passa horas no noticiário. Mas enquanto a maioria reage, quem entende o jogo começa a observar os efeitos econômicos. Quem pensa de forma estratégica olha para outro lugar. Observa a energia, commodities, cadeias logísticas e movimentos do capital global. Porque guerras não mudam apenas territórios, elas mudam preços, fluxos de dinheiro e oportunidades. Então a pergunta que realmente importa não é apenas o que está acontecendo na guerra. A pergunta que muda o jogo é outra. O que esse tipo de conflito muda na economia? E como pessoas comuns podem se proteger das consequências? Primeira coisa que você precisa entender em momentos de crise global: dívida vira uma armadilha perigosa. Quando a economia entra em turbulência, juros sobem, crédito fica mais caro e quem está alavancado perde margem de erro. É por isso que grandes investidores evitam dívidas excessivas quando o mundo começa a ficar instável. Segunda regra: tenha fôlego financeiro. Crises econômicas são momentos em que muita gente perde estabilidade. Quem tem reserva ganha tempo para pensar, se adaptar e tomar decisões melhores. Quem não tem, acaba reagindo no desespero. Terceira regra: invista em renda e habilidade. Em momentos de instabilidade global, o mercado de trabalho também muda. Profissionais que conseguem gerar valor continuam tendo oportunidades. Quem depende apenas de um cenário estável sofre mais quando o jogo muda. Mas existe um erro que muita gente comete em momentos de crise: o pânico. Pânico faz pessoas venderem ativos na pior hora, tomarem decisões impulsivas e reagirem apenas ao medo coletivo. E quando o pânico domina, normalmente é quando o dinheiro troca de dono. Guerras sempre chamam atenção pelas bombas e pelas manchetes. Mas enquanto o público acompanha o espetáculo, a economia continua se movendo nos bastidores. E quem entende esse mecanismo consegue enxergar o que a maioria ignora. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o jogo de forma diferente, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa entender como o mundo realmente funciona. Porque informação não muda nada, até você começar a pensar diferente.